Tudo bom, meus queridos? Então vamos dar continuidade para as nossas priorizações e causas, né? Identificação de problemas. Hoje a gente vai conversar sobre o diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe, no qual ele é utilizado para identificar as causas. Então ele é um diagrama de causa e efeito, ou também conhecido como diagrama de espinha de peixe, no qual ele representa a relação entre o nosso efeito, né, e as suas possibilidades, que são suas causas, nas quais podem contribuir para um determinado resultado. Então, o diagrama de causa e efeito ele é utilizado para investigar um mau efeito, certo? Quando nós pretendemos encontrar e gerar correções das suas causas, e para um bom efeito, quando a gente quer continuar a fazer uma melhoria na forma que está sendo utilizado, ok? E ele é estruturado da seguinte forma. Primeiro ponto que nós temos dele, que a gente pega uma folha, certo? Lá em cima do lado esquerdo, a gente coloca o cabeçalho. O que é o cabeçalho? É o nosso título, data, autor ou o grupo de trabalho de quem está trabalhando, ou então se a gente tem um grupo de trabalho, ok? Depois, do lado direito, no qual nós vamos traçar uma linha que é o nosso eixo, né? Nós vamos ter o nosso efeito. Então, do lado direito, como segundo ponto, nós temos o nosso efeito, que é onde está contido o nosso problema ou o nosso resultado, o qual nós desejamos verificar. Ele é sempre escrito do lado direito e desenhado no meio da nossa folha. É assim que a gente cria ele. Depois nós vamos traçar um eixo vertical, que não é nada mais que uma flecha horizontal, a qual vai apontar para o nosso efeito. Ela é desenhada sempre dessa forma e no meio da folha. Então, o que a gente tem no meio da folha, ela é desenhada ou traçada horizontalmente, apontando para o nosso efeito. Após isso, nós vamos ter os nossos grupos de causa, que é o nosso quarto pontinho, onde são essas setas que vão apontar para o nosso eixo central, ou nosso eixo horizontal aqui. O grupo de causas, ele representa os nossos principais grupos de fatores que estão relacionados com o nosso efeito, ou seja, nós temos efeito e os grupos de causa que vão gerar esse efeito. Então essas flechas são desenhadas inclinadas e apontando, convergindo para o eixo central, como vocês podem observar aqui. É sempre dessa forma. Depois disso, nós vamos ter a nossa causa, que na verdade elas apontam para o nosso grupo de causas, que foi traçado perpendicularmente, né? Perpendicular, não, desculpa, não, traçado inclinado, ok? Então, nosso grupo de causa são as causas potenciais dentro das categorias dos nossos grupos de causa, que vão contribuir para o efeito. Elas sempre são desenhadas na forma horizontal e apontando para o ramo da categoria de causas. E depois das causas, nós temos nossas subcausas. Nem sempre vocês vão ter subcausas, isso vai depender de como que vocês conseguem identificar todos esses pontinhos daqui. Então, a nossa subcausa, ela aponta para a causa. Então, cada subcausa potencial que pode contribuir para uma causa específica, apontando para, então, um grupo de causa. Então, tem a nossa subcausa como ponto 6 aqui, que aponta para a causa aponta o grupo de causas, que é para ser gerado o nosso efeito. Então, são ramificações de uma determinada causa, quando a gente consegue fazer essa identificação. E aqui a gente vai conversar sobre algo que ajuda na facilitar esse grupo de causas, que é o nosso 6M, ok? Que é medida, máquina, método, meio ambiente, mão de obra e material. Então, para facilitar essa análise, são estabelecidos grupos de causas relacionados com os aspectos que possam interferir no problema ou no efeito determinado. O primeiro é o nosso método, ele refere-se aos procedimentos, rotinas e técnicas utilizadas. Depois a gente fala em mão de obra, inclui aspectos relacionados às pessoas ou à forma de trabalhar, que vocês podem utilizar como grupo de causas, né? Depois o material, que inclui os aspectos relacionados a insumos e matéria-prima. Depois nós temos a máquina, que são os são os aspectos relativos ao equipamento, qual estão utilizando, se existe, né? A medida que eles são tomada, que pode ter alterado o processo e ser a causa do nosso efeito. E por último, o meio ambiente, que são as condições ou aspectos ambientais que possam afetar o processo. Pessoal, o grupo de causas, esse também conhecido como 6M, ele pode ser utilizado para ajudar vocês a inferir no problema ou determinar o efeito desse problema, mas não quer dizer que vocês precisam utilizar. É uma sugestão na qual vocês podem utilizar esse grupo para fazer a identificação. Isso tudo vai depender do problema de vocês. É óbvio, né? Então, para a metodologia de como vocês criam o diagrama de Ishikawa é bem simples. Pode ser usado individualmente, mas o ideal é ser usado em grupo, no qual vocês vão definir como primeiro ponto o efeito, né? Ao qual vocês querem
querem analisar ou ser analisado, sempre de uma forma clara e objetiva. Depois, vocês vão encontrar o maior número de causas para o problema de vocês, através de brainstorming, vão utilizar brainwriting também, ou através de pesquisa. E como terceiro ponto, que é opcional, é a utilização do 6M, que nós já conversamos anteriormente. E por fim, vocês vão construir o diagrama Ishikawa de vocês. E agora, vamos para um exemplinho? Aqui a gente tem um exemplo que é para um site inacessível, ou seja, um site o qual a gente consegue acessar ou não consegue entrar no site. E nós temos nossos grupos de causa, que são o grupo externo, rede, um servidor ou outros, nos quais depois nós temos as nossas causas, né, e nossas subcausas, que nós vamos ter para cada um deles. Então é assim que vocês criam. Aqui deixa eu colocar um outro exemplo. Esse diagrama daqui, tá, é erro de um sistema. Então, o problema na aprovação de uma nota fiscal eletrônica, que eu acho que fica mais fácil para o entendimento de todo mundo. No qual nós temos aqui em cima, como o nosso grupo de causa, no caso, desenvolvimento, análise governamental, técnica ou qualidade. Depois, nossas causas, né, na horizontal. Então, o inclinadinho, não esqueçam, é o nosso grupo de causas. Depois, na horizontal, nós temos a nossa causa, e depois aqui nós temos nossas subcausas. Então aí vocês fazem a análise de vocês. Lembrando, primeiro ponto, colocar o título, né? Que o título, no caso aqui, é análise de erros de sistemas. Depois, tu coloca o efeito aqui, bem desse ladinho direito aqui, no meio da página, que é o problema na aprovação da nota fiscal. Traça o nosso eixo central, coloca o grupo inclinado aqui, o grupo de causas, depois coloca aqui na horizontal as causas, né, que são essas daqui, o que estou assinalando para vocês, e depois as subcausas. E é dessa forma que vocês vão fazer esse levantamento. Eu não vou ficar explicando esse exemplo aqui, que esse exemplo aqui está envolvido com a parte de engenharia de software, problemas que geram erros no sistema e tudo mais. Então, para a maioria de vocês, isso não vai interessar, mas acho que o mais interessante desse material é como vocês elaborarem a espinha de peixe de vocês, ou também conhecido como diagrama Ishikawa, ou também conhecido como causa e efeito. Então, se tu gostou desse material, aproveite e já dá um curtir nesse vídeo, que ajuda esse vídeo a ser distribuído para mais pessoas. Não conhecia o canal? Aproveita e se inscreve e já ativa as notificações para receber outro vídeo como este. E não esqueça do mais importante, meus queridos, que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até o próximo.